Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje estamos aqui novamente para falar um pouco da palavra de Deus, para ouvir um pouco do que Deus tem a falar para cada um de nós. Então, hoje nós vamos refletir a palavra que está na primeira epístola de São João, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E diz assim: se dizemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos que não ter pecado, nós o declaramos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E hoje o que essa palavra vem mostrar para nós, vem nos tocar? Essa parte de nós reconhecermos o nosso pecado e nós pedimos sempre o perdão do nosso pecado diante de Deus, no caso, diante do sacerdote que Deus instituiu e deu a unção em suas mãos para nos perdoar. Assim como Jesus falou lá aos apóstolos: a quem perdoarem os pecados serão perdoados, a quem não perdoarem serão retidos. Por quê? Ele quer que nós abramos a nossa boca, nós falamos diretamente para Ele. E no momento em que o padre está confessando nossos pecados, não é a pessoa do padre, mas é como é falado, ele está em persona Christi. Então é a pessoa de Cristo no padre, está diante de nós, nos perdoando dos pecados, como ele mesmo fala, Eu perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, é Deus que nos perdoa pela pessoa do Padre. Então ele quer que nós reconheçamos nossos pecados, a nossa fraqueza, porque nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos pecadores, porque a nossa carne nos puxa para o pecado, nos chama, a parte em que nossa fraqueza. Em cada um de nós tem uma fraqueza. Nem todos têm a mesma fraqueza. Cada um tem fraqueza em um ponto na nossa vida. E aí vem o demônio e nos puxa, quer nos fazer pecar. E por momentos nós nos deixamos levar por essas palavras, por aquilo que ele sopra ao nosso ouvido. Que nós temos então algumas vozes que muitas vezes nós ouvimos na nossa cabeça, que nos instrui, tanto positivamente como negativamente. Quando vem palavras positivas, é o anjo nos instruindo, nos conduzindo. É o anjo que nos orienta. Não faça isso. Não faça isso, que isso vai te prejudicar. Muitas vezes ele vai soprando, nos falando em nosso consciente para nos instruir. Assim como o demônio também nos sopra palavras negativas, palavras ruins, e que por vezes nós cedemos e aí nós pecamos. Nós agimos por impulso, muitas vezes no momento de raiva, no momento de nervosismo, a gente acaba agindo e fazendo coisas que não agradam a Deus. Nós acabamos pecando, muitas vezes por agir, muitas vezes por se omitir, evitar de ajudar, às vezes uma pessoa que está diante de nós pedindo ajuda e que nós podemos ajudar. Isso também vem a ser pecado. Tudo aquilo que nós agimos contrário àquilo que Deus nos orienta, aquilo que Deus nos conduz, nós estamos pecando. Nós estamos evitando de fazer um bem, nós estamos pecando. Nós estamos fazendo algo ruim, nós estamos pecando. Então vamos buscar a cada dia pedir esse Espírito Santo de Deus para que Ele nos conduza, para que Ele nos instrua e que nos leve pelos caminhos que conduzem a Deus, que conduzem ao Pai, que conduzem a uma vida reta, a uma vida de santidade. Como Deus mesmo fala: sede santos porque eu sou santo. Ele fala em uma passagem na Bíblia, nos instruindo, nos direcionando. Ele nos dá vários passos de como seguir, o que fazer, os mandamentos que nós devemos seguir. Ele nos fala por meio da oração, Jesus ensinando a orar, Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então nós devemos
pedir perdão a Deus, mas também, primeiramente, nós devemos perdoar o irmão, aquele que nos ofendeu, aquele que nós muitas vezes agiu contra nós, que nos falou uma palavra que não nos caiu bem, que nos magoou por palavras, por ações. Acontece, todos nós somos fracos, nós pecamos e também às vezes acontece de pessoas, também fazerem o mal. Às vezes intencionalmente, às vezes sem intenção, acabam nos magoando. E nós devemos ter essa humildade de perdoar. E perdoando, nós pedimos perdão a Deus. Porque se nós não perdoarmos, Ele também, como fala no Pai Nosso, Ele não vai nos perdoar. Porque nós pedimos, nós rezamos a cada dia no Pai Nosso, para Deus perdoar, assim como nós perdoamos. Então, como Deus nos fez nós, a imagem e semelhança dele, Ele nos dá esse poder de perdoar também aqueles que nos ofenderam. E Ele quer que nós sejamos e perdoarmos para Ele nos perdoar. Que sejamos mais acolhedores, mais coração esteja mais livre, nós damos liberdade para o Espírito Santo cada vez mais para Ele nos conduzir. Ele nos dá a força muitas vezes para perdoar aquela pessoa que está difícil de perdoar, que Deus, nós pedindo o Espírito Santo, Ele nos dá a força para conseguir perdoar, para conseguir agir conforme Ele tem preparado para cada um de nós, um plano de amor, um plano de paz. E se nós pedimos perdão para Ele, Ele nos alivia, Ele ajuda a nos libertar a nossa alma desse peso. E também nós perdoando, nós também livramos esse peso da nossa alma. Porque muitas vezes a falta de perdão nos causa males. A falta de perdão causa males àquele que não perdoa. A pessoa às vezes que ofendeu lá está vivendo tranquilamente, e a pessoa que está guardando aquele rancor, que não consegue perdoar, que está sofrendo. A pessoa que não perdoa é a pessoa que sofre. E Deus não quer o sofrimento, Deus quer a alegria, Deus quer a paz, Deus quer que nós vivamos bem e sejamos felizes. E para ser felizes, como que nós seremos felizes? Como nós somos e seremos felizes? Somente pela ação do Espírito Santo, que Ele nos conduz, pelo que Ele tem de melhor para cada um de nós. Deus quer melhor. Mas para isso nós temos que pedir, para isso nós temos que clamar, para isso nós temos que pedir perdão, esvaziar nossa alma desse peso, desse pecado que muitas vezes nos maltrata, nos prejudica. E Deus nos está aguardando a todo momento para que nos dar o perdão, para nos dar do seu amor, da sua paz, da sua graça. Então peçamos nesse momento, Senhor, venha em nosso auxílio, envie o seu Espírito Santo para que nós tenhamos força para perdoar aqueles que nos ofenderam e que nós possamos sempre conduzidos pelos teus caminhos, desviar de todo caso de pecado, de toda ocasião de pecado. Desvia-nos com o teu Espírito Santo e nos conduz pelos teus caminhos. Assim seja. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.